Tô aqui de novo com ele, meu querido professor José Alves na UFG. E aí, professor? Tá bom, Pedrão? Sempre um prazer receber você, seu programa que tem tanta audiência. Então sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás. É um prazer recebê-los. Bom demais. Hoje o professor vai levar a gente para conhecer a área experimental aqui da horta da UFG. Já vamos pedir licença para Reizinho aqui, viu, Reizinho? Não fica brava, não. Puxa a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão mais uma vez. Você que já vai chegando aqui, já vai deixando seu like, já vai inscrevendo porque é de graça, você não paga nada, eu te prometo, viu? Você vai precisar pagar nada. E aí, professor, como é que o senhor tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo certinho. Começou a chover, né? Graças a Deus, tá até verdinho aqui, né? Então, e para nós que trabalhamos com irrigação, quando vem a chuva a gente dá uma descansada, né? Mas isso é uma ilusão, né? A gente fala assim, mas é um modo de falar. A gente precisa, quer dizer, a universidade ela é dinâmica, a gente está sempre treinando as pessoas para atuar, seja num tipo de agricultura ou de outro. E o clima anda tão mudado, né? Que irrigação ela cabe em toda a época do ano, maior ou menor intensidade, os diferentes sistemas. E podemos mostrar um pouco para vocês o que nós temos aqui hoje. Então irriga no molhado, então? É mais ou menos assim, né? A sensação que se tem é essa. Mas a irrigação, além de aplicar água, ela também é usada para quimigação, né? O que é mais difundido é a fertirrigação. Então, no mínimo, no período de chuva, se usa para fazer fertirrigação. Mas o clima, como eu disse, anda tão mudado que passou 2, 3 semanas sem chuva, a quebra de produção é tão grande que a irrigação passa a ser necessária para intervir e completar a chuva. Professor, eu estou vendo aqui que nós temos o encontro de duas tecnologias aqui para fazer o controle da abertura e fechamento do sistema, né? Qual que é a diferença básica desses dois sistemas aqui? Então veja, quando eu comentei com vocês que a Escola de Agronomia da UFG tem mais de 50 anos, né? E aqui revela um pouco disso que eu comentei, né? Então quando eu dimensionei esse sistema moderno, eu na verdade fiz uma adequação do que já existia, né? Então o sistema, esse aqui é o típico cotovelo de derivação, né? Em um hidrante. Então apesar da tubulação estar toda enterrada, o próprio material, né? Esse material de alumínio mostra que é um material antigo, né? Esse próprio sistema de abertura é um sistema muito antigo. Que a pessoa vem abre literalmente. Então a horta tinha vários hidrantes como esse para tocar aspersores. Então aspersores também do tipo canhão, ou seja, são tecnologias já ultrapassadas, mas que podem ser utilizadas. Inclusive esse aqui está em pleno funcionamento, tá? E aqui do lado, obviamente, que nós trouxemos tecnologia para dentro da horta, trazendo a modernidade. Então são duas coisas similares, mas que aqui tem muito mais tecnologia, não tenha dúvida. O próprio PVC já traz essa modernidade, já traz isso aqui traz economia, viabilidade econômica para o projeto. Isso aqui é bem mais barato que esse tipo de material, apesar de se não tiver cuidado, a durabilidade é bem menor também, né? E as válvulas, eletroválvulas, sistemas de proteção na tubulação, antivácuo, tudo isso são coisas que dão uma vida útil para o sistema muito maior. Então a água chega, veja que o cavalete tem duas pernas, né? A água da linha principal, a água que vem da bomba, chega em uma das pernas e a outra perna sobe com a tubulação e que perpendicularmente sai as linhas laterais de gotejo ou microaspersão para atender a lavoura da forma mais eficiente possível, usando autocompensação, controle de pressão, que é distribuir água uniforme, seja no início ou no final da linha. Professor, então a água vem por aqui, sobe através dessa válvula aqui, é como válvula que a gente explica só para falar para o pessoal. É como se fosse a torneira, onde abre e fecha. Exatamente. Né? Substitui aquele registrão. Substitui isso. Aqui ela é acionada eletricamente, né? A gente até fez um vídeo aí sobre irrigação por Wi-Fi que mostra esse sistema sendo aberto pelo celular. Então, abriu a válvula, a água começa a correr para o sistema, sobe para a área da horta e é alimentado nas linhas de distribuição. Perfeito, exatamente isso, tá? E aí o legal é isso, aprender a dimensionar esse sistema requer, por que eu preciso da válvula desse tamanho? Por que eu preciso do tubo nesse diâmetro? Por que eu posso colocar essa tubulação nesse comprimento? Tudo isso são critérios relativamente simples, mas se você não tomar cuidado como projetista, o projeto deixa a desejar e vai te roubar a viabilidade. Professor, mas que sensacional, hein? Que estrutura que essa faculdade está, hein?
Não é à toa que eu me orgulho tanto de ter saído aqui dessa escola, né? Ter me formado aqui em agronomia no ano de 2013. Ó, bateu até uma saudade. E também tive aula com o professor aí que ensinou brilhantemente a disciplina, né? Gostamos tanto do professor que estamos aqui voltando de novo aqui, né? Estreitando aqui os laços novamente. Professor, e olha só que tecnologia é essa aqui, esse negócio rodando aqui, parecendo coisa de professor Pardal. Isso, exatamente. Gente, é sempre um prazer recebê-los e a universidade ela é dinâmica mesmo, ao longo dos anos ela vai se transformando e a gente sempre fala, a universidade tem que estar pelo menos 20 anos na frente do que se usa por aí. Então aqui a escola ensina para coisas que ainda estão para acontecer. Então aqui a gente já viu várias tecnologias que se usa na atualidade. Essa que você apontou aqui nada mais é do que uma estação meteorológica automatizada completa. O que significa? Que ela substitui, aqui em poucos sensores, ela substitui uma estação daquelas convencionais que precisava de um espaço enorme. E antigamente tinha uma por cidade só, né? Exato, então aqui você pode ter a sua na sua própria propriedade, com altíssima tecnologia, mandando informações para o seu smartphone, te ajudando a tomar as decisões no dia a dia da sua lavoura. Então isso aqui, em poucas palavras, ela te fala o quanto choveu e o quanto de água que está saindo da sua lavoura. Olha que magnífico, o quanto que entra e o quanto que sai. É tudo que você precisa, Pedrão, para você irrigar bem. Aí você fala, mas que mágica que ela faz? Não, ela integra coisas simples, porque quanto mais seco o ar tiver, mais água sai da planta, obviamente. Ou seja, professor, então, por exemplo, esse equipamento ele me fala a hora de ligar a irrigação, por exemplo? Exato, na verdade ele te fala o quanto de água aplicar, porque, por exemplo, se ele falou que saiu 5 milímetros, saiu 5 litros em cada metro quadrado. E aí, se você sabe a capacidade do seu sistema de repor, é só você deixar o tempo devido para repor aquilo. Calculado no projeto. E aí você combina isso com armazenamento de água no solo, você sabe exatamente o intervalo entre uma irrigação e outra. Será que ela aguenta 2 dias, 3 dias ou irrigar uma vez por semana? Seja como for, essa estação consegue fazer isso para nós porque ela está integrando temperatura, radiação, umidade relativa e vento. Veja que ali é o que chama mais atenção, às vezes é o anemômetro que fica girando. Então, quando integra esses 4 elementos, ela, usando modelos matemáticos sofisticados, ela estima quanto de água que sai das lavouras. Isso é fascinante e nós temos isso, já é uma realidade tanto dentro da escola de agronomia, como vários outros produtores parceiros que a gente pode, em momento oportuno, ao longo dos cursos que a gente pretende oferecer para vocês, mostrar que com um simples toque de aplicativo, escolher a cidade no Brasil onde você está e saber quais são os dados meteorológicos. Professor, e uma dessa aqui, ó, ela atende até que tamanho de área, por exemplo? Então, isso é muito, essa resposta é muito difícil, né? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida porque depende do microclima. Entendi. Observe que nós estamos com ela num local que tem barreira de vento, tá bem no meio aqui. Casa de vegetação. Então, há estudos que mostram que uma estação meteorológica, dependendo de onde ela está instalada, ela consegue abranger um raio até de 50 quilômetros de raio. 50 quilômetros? 50 quilômetros. Então veja que... Se for uma lavoura aberta, então uma é suficiente. Nossa. Exato. Isso nós estamos falando do quanto sai. Agora o quanto chega, que é a chuva, isso é bem mais complexo. Porque quantas vezes que nós aqui já observamos, tipo, nós estamos aqui vendo a chuva ali, ou então chovendo aqui e não está chovendo ali. Exatamente. Então nós moramos num país tropical, não podemos esquecer disso, e aí nós temos que saber que chuva, quanto mais pontual ela ser medida, melhor. Agora, do ponto de vista de evapotranspiração, do que sai, você pode ter uma abrangendo um raio até de 50 km, mas veja, nós estamos em Goiânia, né? Isso aqui serve para Goiânia inteira. Então. Estamos falando com vocês, estamos em Goiânia, mas imagina você no sul de Minas ou no Espírito Santo, que você tem morros de todos os lados. Microclima. Aí você não dá para você confiar num 50 km, numa situação dessa, por isso que eu disse que cada situação é uma situação. Professor, só de curiosidade aqui, quanto que custa, quanto que vale um equipamento desse? $10 mil esse modelo, $10 mil. Você fala, vixe, professor, isso é caro, né? Então, R$50 mil é caro. Um pivô central custa 1 milhão. Então eu acho que é igual você comprar uma caminhonete e não querer levar o carpete porque o carpete está caro. Então é mais ou menos essa lógica que eu faço. Então, dado o benefício que se tem, para mim nem deveria ser vendido de forma desassociada. Para mim, sistema de irrigação e um sistema que te permite saber quando e quanto irrigar deveria vir junto, né? Então acho que um dia no futuro a gente vai ter vergonha de um dia ter vendido isso de forma desassociada. Então é isso, é a minha opinião no momento. Pode ser que no futuro isso aqui vai ser, todos vamos ter conectado nos smartphones, isso
E a gente já faz isso, né? É gostoso saber. Então, ele vai cada vez barateando mais. Esse modelo não é um dos mais baratos. Então a gente até fala aí nas China Station, né? Com todo respeito à China, que merece hoje em dia, né? Temos estações que custam R$1.000, que custam R$1.500. Então, quer dizer, isso é barato. Isso dá até vontade, falou, aonde, professor? Deixa eu comprar uma, né? Pois é, mas cuidado com durabilidade também, né? Toda estação, quantos anos que ela vai durar no campo? Então, se der uma chuva muito forte nela, ela quebra. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas existe equipamento por vários tipos. Aqui na Universidade Federal, nós temos algumas muito mais robustas do que essa mesmo. Em outros vídeos, em outros momentos, nós podemos inclusive mostrar para vocês que é usado exclusivamente para pesquisa. Professor, então, essa sala aqui é casa de bomba, é isso? Na verdade a gente chama de cabeçal de controle, porque como vocês podem ver aqui, a bomba mesmo está aqui, né? Então ela bombeia a água para cá, aquela tubulação que a gente viu saindo da bomba, ela vem aqui, que é a linha principal, ou adutora, chega nesse ponto, veja que ela se divide em 3 partes. Isso. É a famosa tubulação em paralelo. Por quê? Para evitar colocar um filtro muito grande, a gente resolveu colocar 3 filtros menores. Aí divide a carga, é isso? Divide. E assim, 3 é mais barato do que um grande. Entende? Porque filtro, a gente escolhe filtro em função da quantidade de água que passa nele. Entendi. São as micras. Exato. Micras, na verdade, vou pegar um aqui. Na verdade, micras ou mesh está relacionado ao tamanho da partícula que ela é capaz de reter. Entendi. Tá? Então, mas aí tá a capacidade de filtragem. Mas agora o tamanho, você vê que tem filtro grande e filtro pequeno. Em função da quantidade de água. Esse filtro tá aqui dentro, tem um desse aqui dentro. Perfeito, perfeito. Então, assim, como o filtro suja, e ainda bem que suja, né? Porque se o filtro suja, reter, né? é sinal que ele está filtrando, né? Entendi. Então o que a gente faz? Para não ter que, como se diz, desligar tudo, para poder trocar, a gente já tem como se fosse refil, né? Então a gente tem um refil para cada filtro. Tira, limpa e troca. Tira e troca. Então tem conjunto de registros antes e depois, que você isola um, troca, vai, busca o outro. Isso aqui, um jato d'água numa torneira, resolve para você lavar. Num caso extremo, tiver muito, muito sujo, para deixar de molho de um dia para o outro no sabão, que resolve também. Perfeito. E aqui, aí, passou, aqui chegou da represa a água, Isso. passou pelo filtro e aqui ela começa a ser entregue lá na área da horta. Exato. Né, professor? Então aqui a gente sai, aí aqui a gente tem, isso aqui é o manômetro, né? Exato. Então veja que aqui a vazão dos 3 se junta nessa tubulação de novo. Aqui uma ventosa, que é para expulsar o ar e colocar ar no sistema, que é o sistema de proteção da tubulação. E o manômetro. Aqui está registrada a pressão no início do sistema. Isso é fundamental, porque no projeto, vocês vão ver quando a gente for dimensionar esse projeto passo a passo no curso, vocês vão ver que um dos passos importantíssimos é a pressão no início dos setores, no início da área irrigada. Então aqui fica registrado. Pra você saber se você dimensionou bem ou mal, tá aqui registrado. Ou seja, aqui é a hora que você vê se você fez o projeto certo. Exato. E sabe o que é o legal? Sabe quando você dá uma folga? E eu até brinco com os meus alunos, quando você põe o coeficiente de cagaço, você dá uma folguinha, medo da água não chegar, ela aparece aqui. Aparece aqui. Então ha tinha que dar 30, dá 31, 32, falou, opa, foi perfeito. A folga que eu dei. E por isso também que escolheu a bomba lá da represa, da potência que tá lá, para chegar, para calcular essa distância, porque toda essa água que vai sendo bombeada, ela tem uma perca de carga no caminho. Sem dúvida, essa é a lógica. Bomba tem vazão e pressão, ou seja, a pressão ela precisa vencer todo o morro, vencer todo o atrito na tubulação e conexões, entregar para o aspersor ou para o gotejador que está lá, naquele parte mais alta do terreno, a pressão que ele precisa. Perfeito. No caso aqui, né, professor, aqui, toca tanto o sistema de gotejamento aqui do experimento, quanto de aspersão lá de baixo. Isso, por isso que eu mostrei para vocês, a horta inteira foi dividida em setores. Então, por exemplo, a área de gotejo ela é maior do que a área de aspersores, porque a mesma quantidade de água que está indo para aspersores, depois ela se divide em vários gotejadores. Então, precisa equilibrar. Os setores não precisam ser idênticos, ou seja, de tamanho, mas a variação de vazão entre um e outro não pode passar de 20%, porque a bomba não sabe para onde que a água está indo. Entendi. E para evitar desconforto de romper tubulação, etc. Perfeito. Então, bora lá ver esse gotejamento, então? Vamos, mas ó, antes disso, ó, observa esse painel aqui, ó. Isso é importantíssimo, que é o controlador da irrigação. É aqui que a gente pode ligar e desligar a bomba sem descer lá, tá? E aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setores. Então, quando liga a bomba, aqui está vindo água para atender apenas um setor desse. Aquela válvula que a gente viu no cavalete
ela abre e fecha em função de um comando aqui. E quem manda o comando é o controlador. Que é o painel. Então aqui veja que tem automático, desligado e manual. Se eu colocar no automático, ele vai atender a programação que eu fizer. Eu quero que liga o setor, que aqui está identificado como A1, quero que liga às 6 horas da manhã por 2 horas de duração. Então ele vai atender essa programação. E depois na sequência abre esse por 1h30. Às vezes é uma outra cultura com uma outra idade. E assim sucessivamente. Então não tem como eu ligar todos ao mesmo tempo. Senão o tubo teria que ser muito maior, a bomba muito maior também. Professor, mas sensacional, viu? Tô mais uma vez encantado aqui com o UFG aqui, com a sua receptividade. Mostramos aí várias tecnologias, né? Muita coisa e a Escola de Agronomia só tá de parabéns. Não posso falar outra coisa. Obrigado. Então, em nome da Universidade Federal de Goiás, agradeço muito a presença de vocês aqui. Né? É sempre um prazer receber o Pedro, receber o programa Estrada de Chão, que é sensacional, com grande audiência, sempre com bons conteúdos. Então, tenha a Universidade Federal de Goiás sempre como uma grande parceira. Eu sei que a universidade é gigante, né? Então falar em nome dela é realmente sempre complicado, mas eu falo em meu nome, professor José Alves, de irrigação, da Escola de Agronomia. Conte comigo no que for preciso, né? Eu adoro irrigação, é minha especialidade, então quero aprender muito. A cada momento que eu saio e vejo, estou aprendendo também, mas eu sei que eu tenho muito para oferecer e é isso que nós estamos fazendo. O Pedro, com esses programas descontraídos, ele me volta para o eixo do programa o tempo todo, porque a gente fica muito técnico, muito acadêmico, e nós vamos começar a gerar muitos conteúdos com esse perfil, com essa pegada, para que atenda vocês de fato. Né? Então não adianta o conceito ser bonito, sendo que não consegue chegar para você da forma que precisa. Então, esses conteúdos vão continuar sendo gerados e eu pretendo realmente atender a demanda, e o Pedro tem trago isso para mim, né? Tipo, professor, estamos precisando de conteúdo para horta, conteúdo para pastagem, conteúdo para fruticultura, e eu vou estar sempre sendo guiado por eles, que está fazendo essa interlocução entre produtores, usuários, vendedores de sistemas de irrigação, a nós na academia. Então é isso, novos conteúdos serão gerados aí, ensinando vocês como se diz, o beabá da irrigação, até se aprofundar para aqueles que queiram ou tenham interesse de se tornarem projetistas, etc. Mas a ideia é que esses conteúdos atendam a demanda da melhor maneira possível. Perfeito, professor. Então é isso aí, gente. O professor está aqui totalmente aberto, a gente pode vir conversar com ele, pode ir lá no Instagram, lá, mandar mensagem para ele, seguir ele. E vem aqui, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, sobre qual assunto dentro da irrigação que você tem curiosidade, que você quer aprender, que eu vou trazer para o professor aqui e a gente vai fazer esse bate-papo. Tá vindo aí muita coisa boa, a gente vai fazer lives, a gente está fazendo a história lá do sítio Love Orgânicos, que você está acompanhando aí, já saiu o primeiro vídeo. Não perca, que já vai ter outros aí que o professor vai fazer lá passo a passo, resolvendo todo o problema. Fechou? Então é isso aí, ó. Não preciso nem falar para você inscrever no canal, deixar o like, porque isso é de graça, tá? Então não vou nem pedir para você, já chega fazendo. E é isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!